Olá, muito boa tarde para você, muito obrigado pela companhia com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo. Sexta-feira, semana chegando ao fim e por aqui estamos para atualizar as informações mais importantes do dia. Vamos aos destaques. Domingo, você já sabe, é Dia dos Pais e por isso hoje o NT Sul conta a história do seu Alberto Martim. Ele inspirou os 4 filhos a seguirem a profissão de motorista. As pessoas dizem, é um subemprego. Não, subemprego é quem não conhece o que é ser motorista de aplicativo, né? Se dedica, né? É muitas horas de trabalhar? Claro que é. E ainda, a Lei Maria da Penha completa 19 anos. A Delegacia da Mulher de Porto Alegre realizou uma ação especial oferecendo informações e serviços para o acolhimento e cuidado de mulheres vítimas de violência. Quase 80% das vítimas de feminicídio, elas são mortas pelo ex-companheiro ou companheiro e dentro de casa. E aqui em Cachoeira do Sul, Casa Lilás também terá acolhimento a estas mulheres vítimas de violência em casa de passagem. A Prefeitura pretende inaugurar o espaço antes do fim do ano. Elas precisam se reconstruir, elas precisam ter um momento onde conversar com um psicólogo, uma assistente social, juridicamente saber dos seus direitos. O Parque da Expo Inter, em Esteio, está movimentado. É que a maior feira agropecuária das Américas começa no fim do mês. Este ano a gente vai ter um recorde de agroindústria, né? Mais de 456 agroindústrias vão estar dentro do pavilhão da agricultura familiar. E sexta-feira, o NT Sul conta com a participação do veterinário Edson Salomão. E nós vamos saber qual história ele vai contar. Hoje, no quadro Vida Animal, eu vou comentar sobre um resgate de 2 animais silvestres que vieram para a Cachoeira do Sul. Vamos passear juntos? Thelma Tomás vai nos levar até o Parque Vitec. Nessa época, as cerejeiras estão colorindo e perfumando o maior bosque privado da América Latina. Eu achei super linda, eu tirei umas fotos das flores que não tem lá e vou mandar para minha mãe depois, porque ela gosta da natureza também. Parece que já está primavera também. Belas imagens do Parque Vitec. E você de casa tem passeado por este belo espaço de natureza? Ou por algum outro espaço de natureza? Bom, hoje nós temos 2 motivos aqui. Esse é um deles para você nos mandar mensagens, né? Para contar também aquilo que acontece onde você está. E porque domingo é o Dia dos Pais. Quer aproveitar para fazer aquela homenagem bonita, contar alguma história de inspiração, contar o quanto seu pai é importante para você? Manda pra gente aí a sua foto, a sua mensagem que a gente com carinho põe no ar. Tá na tela já o número do nosso WhatsApp, 51997697129. Pode mandar foto, pode mandar um áudio, um vídeo, o seu texto e a gente vai colocando aqui na nossa telinha nos blocos de interatividade. E já estamos ao vivo também nas nossas lives em facebook.com/TV Cachoeira e ainda no nosso canal de YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta sexta-feira está no ar. Nós começamos a edição de hoje falando sobre o Agosto Lilás. Ontem a Lei Maria da Penha completou 19 anos e para marcar a data, a Delegacia da Mulher de Porto Alegre realizou uma ação especial oferecendo informações e serviços para o acolhimento e cuidado de mulheres vítimas de violência. A programação é especial na abertura do Agosto Lilás, de enfrentamento à violência contra as mulheres. Exatamente em 7 de agosto, dia em que a Lei Maria da Penha completa 19 anos. E tem carinho em cada detalhe. Nós pensamos em fazer um espaço mais acolhedor, ao qual nós já temos, né? Convidar os serviços, os parceiros, para que as vítimas de violência entendam que elas têm esse direito. Então, abrir esse espaço, assim, para que elas continuem vindo, continuem denunciando e que a gente consiga, de fato, romper com a violência que está ao extremo, né? A primeira delegacia especializada no atendimento à mulher de Porto Alegre remodelou os espaços para prestar o atendimento, mas também oferecer serviços, como encaminhamentos para o emprego no Cine, assessoria jurídica no ônibus do Ministério Público e mimos de cuidado, como testes de saúde e massoterapia. Tudo em conjunto com diversos parceiros.
Nós queremos hoje dar as mãos ainda mais forte para todas essas vítimas, porque elas são muito sofridas. É um crime muito cruel que é praticado no momento e no local no qual elas deveriam se sentir seguras, que é o lar. A gente fala o lar não tão doce lar assim. Quase 80% das vítimas de feminicídio, elas são mortas pelo ex-companheiro ou companheiro e dentro de casa. Acolher e orientar mulheres que sofrem violência, principalmente doméstica, por serem mulheres, é a rotina nas 21 delegacias especializadas no estado. A média no nosso país que uma mulher tolera atos de violência calada são 10 anos. Então ela já chega aqui extremamente fragilizada, geralmente após um longo tempo das mais diversas formas de violência, e a gente tem que falar que são várias violências que a Lei Maria da Penha tutela, não só a violência física, como muitas mulheres acreditam, todas as violências são igualmente importantes para a Lei Maria da Penha, e quanto antes ela pedir ajuda, mais fácil e mais rápido a gente vai conseguir ofertar um plano de segurança para que realmente auxilie no rompimento desse ciclo tão doloroso e tão perverso e que se retroalimenta, que é o ciclo da violência. A Fabiana foi levando o relacionamento por 2 anos até perceber a violência recorrente. Na primeira agressão, ele pegou e puxou meu braço e deslocou meu ombro sem querer. Não foi intencional. Na segunda, ele me deu um cotovelaço, deu no meu queixo, que eu fiquei semanas sem comer, mas também foi sem querer, era para mim me sentar dentro do táxi. Não foi intencional. Na terceira, é que eu percebi, no momento em que ele, alcoolizado e no uso de drogas, arrumou uma desculpa para me desfigurar a socos, falando que era por causa de um amigo meu. Ela denunciou o caso e deixou dele há 7 anos. Com a ajuda do projeto Borboleta da Justiça Gaúcha, voltou a estudar e refez a vida. Mas conta que continua buscando medida protetiva, porque a perseguição não acabou. Eu me sinto, sim, coagida. Não é medo, mas eu me sinto coagida pelos meus, porque o momento em que a pessoa tira a tua privacidade, eu sou uma pessoa que eu não saio para festa, eu sou uma pessoa que eu não vou na casa de ninguém, eu saio do meu portão me cuidando, sim, porque eu tenho medo da aparição tanto dele quanto dessa pessoa que convive com ele. Ele não me feriu só no meu psicológico, ele me feriu na minha vida financeira, ele me feriu no meu pessoal, ele me feriu no meu cotidiano, né? Estou me reestruturando graças ao projeto Borboletas. Nesse ano foram 36 feminicídios no Rio Grande do Sul até junho e outras 134 tentativas registradas. Quebrar esse ciclo é um trabalho da rede de proteção e também da sociedade. Como é que vai ser a vida dela? Tá, o agressor foi preso, mas e aí? Onde ela vai morar? O que ela vai se alimentar, como ela vai sobreviver, com qual renda, onde as crianças vão estudar. Então, a Lei Maria da Penha, ela traz todos esses direitos e muitas vezes as vítimas, além de não conhecerem os direitos, elas não sabem onde buscá-los. A segurança das mulheres não se faz apenas com a polícia, é uma rede e nós temos que estar cada vez mais conectadas para a gente evitar o feminicídio, que é o mais cruel dos crimes contra as mulheres. O mais importante dessa rede, desse pedir ajuda, é que ela tenha acesso aos seus direitos, é que ela seja orientada, que ela desperte em relação às situações de vida, aquilo que ela está vivenciando, que muitas vezes ela tem como sinônimo de afeto, de amor, e que, na verdade, são só atos de controle, atos de posse, relações de poder, porque ninguém persegue, ameaça, manda inúmeras mensagens, intimida por amor. Isso é sinônimo de ódio, de misoginia. O ser mulher, por si só, já é um fator de risco. A gente precisa romper um pouco desses marcadores e estereótipos de gênero. Isso se faz com educação, com prevenção, com mudança cultural e, claro, com responsabilização criminal, que é o papel da Polícia Civil. Pois é, e mulheres vítimas de violência terão acolhimento e abrigo em casa de passagem, que vai funcionar junto à Casa Lilás, aqui em Cachoeira do Sul. O local pretende ser um centro de atendimento emergencial, social, jurídico e psicológico. A Coordenadoria de Políticas para as Mulheres prevê a abertura dos serviços até o final do ano, logo que o imóvel, que é do município, seja adaptado e reformado. No final do mês de junho, a Prefeitura de Cachoeira do Sul tornou público as ações em andamento para a implantação da Casa Lilás no município. Um centro de atendimento social, jurídico e psicológico para mulheres em situação de risco e vítimas de violência.
O prédio da Casa Lilás, que ainda passa por reformas e adaptações, terá uma ampla rede de proteção, amparo e articulação só para elas, envolvendo o Ministério Público, Delegacia da Mulher, Conselho Tutelar, CRAS, CREAS, hospital e ONGs. Nas últimas semanas, o projeto recebeu confirmação de um essencial e necessário serviço de acolhimento. A Casa de Passagem será um espaço a mais, junto à Casa Lilás, para abrigar mulheres e crianças. Hoje as mulheres aqui, né, vão para um hotel, mas não é o local ideal, né? A gente quer proporcionar para elas um local adequado, onde que elas tenham mais segurança ainda do que elas já têm. E principalmente ali elas vão poder se reconstruir, porque quando elas chegam ali elas estarão destruídas, né? Elas precisam se reconstruir, elas precisam ter um momento onde conversar com um psicólogo, uma assistente social, juridicamente saber dos seus direitos, porque não é só a lesão física. A lesão patrimonial faz muitas vezes que essa mulher não consiga sair desse local. E é isso que a gente quer tentar resgatar nessas pessoas, né? Uma nova chance de vida, né? E no momento que elas estão ali na Casa Lilás, elas estão protegidas, elas estão salvas, né? É uma proteção. A abertura e funcionamento da estrutura e serviços da Casa Lilás não tem data definida ainda, mas, segundo a Elisandra, deve ser antes do fim do ano. A preparação do espaço, reformas, adaptações, aquisição de mobiliário, peças de cama e banho ainda depende de parcerias e ajuda da comunidade. Mas as pessoas se colocando à disposição como elas têm se colocado, podem vir nos ajudar, podem procurar pelo telefone da coordenadoria, que eu estou à disposição para sanar todas as dúvidas e levar para eles também à disposição aquilo que a gente precisa. Nós temos uma casa que ela estava há bastante tempo parada, mas nós já recebemos ajuda da comunidade, como tintas, já tem pessoas já querendo ajudar a estruturar a casa, mas a gente precisa ver toda uma parte hidráulica, elétrica, que é essa parte aí que a gente precisa ter uma segurança maior. Quando isso estiver resolvido, logo nós já vamos estar lá dentro, lá trabalhando e atuando, né, com firmeza e com muito amor. Essas mulheres podem ter certeza que vão ser muito bem recebidas lá. Espaço importante para acolhimento, né? Gente, domingo é Dia dos Pais e por isso hoje a gente conta a história de uma família em que o trabalho virou herança. Um pai que há quase 3 décadas dirige pelas estradas da saúde pública e inspirou todos os 4 filhos a seguirem pelo mesmo caminho profissional. E o resultado é uma verdadeira equipe no volante, unida pelo sangue e pela paixão pela direção. Quem conta esta história é a Thelma Tomás. É natural na construção das famílias que pais inspirem filhos. Um ditado popular já diz que as palavras inspiram, mas é o exemplo que arrasta. Esse princípio se confirma nos conceitos de educação, quando a gente percebe que os filhos muito mais replicam atitudes e hábitos dos pais do que seguem as suas orientações. Nessa família, foi o ofício do pai que trouxe para os 4 filhos o desejo de seguir o mesmo caminho, trabalhar como motorista. O seu Alberto conta que cresceu em cima de um trator. Por alguns anos, viveu da produção rural, período em que os filhos presenciaram o trabalho do pai e o acompanharam nas lidas do campo. E foi ali que o tal do amor pela direção teve início. Fui criado em cima de trator, de caminhão, de carro. Aí inspirei os filhos nesse setor. Os filhos, todos eles penderam para esse lado, de ser motorista, de fazer o que a gente está fazendo, né? A gente é uma família muito unida, está sempre junto. E essa união segue, inclusive, na escolha pelo trabalho. Hoje todos trabalham como motoristas de aplicativo para a mesma empresa. Seu Alberto é servidor público municipal e trabalha como motorista na área da saúde há 27 anos. O aplicativo é a segunda renda dele. O mesmo acontece com o Diego, de 39 anos, e com o João Henrique, que não participou dessa gravação porque estava no outro emprego. Ambos também têm o app de transporte como uma segunda renda. A gente cresceu trabalhando em cima de trator, vendo o pai trabalhar, então tudo segue seu curso, né, como se diz. E quando veio os aplicativos, foi uma escolha nossa, entrar, trabalhar, ter uma renda. Desde quando eu era do quartel, eu já comecei na metade do quartel, eu já tinha tirado carteira, né? Daí eu comecei lá no quartel, já era motorista.
Daí eu comecei a ver o pai, meus irmãos fazendo. Daí eu falei para eles ver se não conseguia me colocar, se dava. Daí foi isso. Dos irmãos, o Guilherme foi o que viveu a experiência das estradas. Ele trabalhou como caminhoneiro por alguns anos e é realizado com o que faz. Como vem de família, isso a gente diz assim, tá no sangue, sabe? É uma coisa, impressionante. Tu ouviu o ronco num caminhão, tu sabe? E isso tudo devido ao pai, sabe? Que sempre foi ele que fez essa, sabe, a coisa toda e ensinou. Tudo que eu sei hoje de direção, foi ele que me ensinou, sabe? Não, é uma coisa que emociona, sabe? E eu optei por largar, por voltar para Cachoeira, até pelo fato de estar muito longe da família, sabe? Então, em Cachoeira, foi aonde eu encontrei, que nós encontramos, né? Uma coisa de eu estar em casa, tá? E ter uma renda e conseguir sustentar a minha família. Seu Alberto define o segredo para estar há tanto tempo atrás de um volante, feliz e ainda ter trazido os filhos para o mesmo ramo. E não romantiza o trabalho. O prazer é fazer o que tu gosta. Em primeiro lugar, tu tem que fazer o que tu gosta, fazer com dedicação. Em segundo lugar, o prazer é o remuneratório, né? Ninguém trabalha porque para bonito. Não, eu trabalho por causa de dinheiro. Né? Tenho o meu outro emprego, que eu trabalho por dinheiro. As pessoas dizem, é um subemprego. Não, subemprego é quem não conhece o que é ser motorista de aplicativo. Né? Você dedica. Né? É muitas horas de trabalhado? Claro que é. Né? Mas tu tem que ter um objetivo. Primeiro por a renda, por ter uma outra renda. A princípio começou com uma renda extra, porque eu sempre tive outro emprego, né? Mas em primeiro lugar tem que gostar do que faz. Como o pai falou, tem que gostar de carregar pessoas, se dispor a fazer isso. E segundo, o dinheiro. É muito bom, melhora a qualidade de vida de todos, né? E gostar de pessoas. Primeiramente é gostar do que faz, depois tudo fica mais fácil. Tem que saber lidar com as pessoas e saber que às vezes vão pegar elas mal-humoradas, às vezes bem-humoradas, mas sempre indo levando, né? É o que eu gosto de fazer, é o que todos gostam, né, da família, na verdade, né? Claro que a gente cansa, né? O cansaço físico não é tão grande como o cansaço mental, né? As ruas, o trânsito da nossa cidade, ele é muito complicado, né? Mas chegar em casa tarde da noite, 1 hora, 2 horas da manhã, né? Como a gente chega em casa e ter aquela sensação de dever cumprido, sabe? E estar disposto a levantar no outro dia cedo e ter vontade de entrar no carro e dirigir e carregar esse pessoal aí. Muito bom, tá aí uma herança de trabalho que passou de pai para filho. Reportagem que a gente exibe aqui em homenagem a todos os pais, afinal, no domingo é o Dia dos Pais e a gente abre a partir de agora espaço para você de casa participar também, mandar o seu recado, fazer a sua homenagem por esta data tão importante que é o Dia dos Pais. Então, na tela o número do nosso WhatsApp para você interagir, mandar aquela foto bonita de uma reunião de família, quem sabe, para fazer a sua homenagem. Pode mandar um áudio se você desejar ou um vídeo e a gente com carinho põe no ar aqui, tá bom? 51997697129 é o número do WhatsApp para você de casa participar com a gente aqui. E o nosso assunto agora é Expo Inter 2025. É que a maior feira agropecuária das Américas começa no fim do mês. O Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, na Grande Porto Alegre, está sendo preparado e vai contar com novidades nesta edição. Um grande canteiro de obras. Assim está o parque ao longo das semanas que antecedem a feira. E não só devido à montagem das estruturas para os expositores, tem melhorias na infraestrutura para receber os visitantes. Este ano na Expo Inter nós vamos ter novos espaços de convivência, como a gente pode ver aqui atrás. Teremos novas ruas cobertas também junto à Rua C6, que é a tradicional rua do Boulevard, que tem todos os restaurantes das raças de bovinos e ovinos. Ela vai se estender por mais 100 metros, uma nova quadra. Junto de laboratórios, junto à Rua 7 também temos uma nova quadra. Na Rua 7, que foi toda pavimentada nova este ano, também vai ter uma nova pista de equinos que a Farsul está construindo.
E tem novidade na decoração, logo na entrada principal, onde um jardim japonês está sendo finalizado. No aspecto funcional da feira, além da pavimentação de alguns trechos, reforma de pavilhões e banheiros, também houve a readequação da parte elétrica. A gente sofreu muito no ano passado, porque a rede elétrica do parque ela era 70% ela era subterrânea. Então nós já passamos uma parte depois da enchente dela aérea e este ano a gente quer entregar toda a rede elétrica aérea do parque. O estacionamento será ampliado em pelo menos 500 novas vagas, podendo chegar a 2.000 se o clima ajudar. Isso reflete o crescimento da Expo Inter evidenciado em outros números. O maior da história, um dos pavilhões mais queridos e procurados pelo público que visita a feira, o espaço dedicado à agricultura familiar, deve crescer mais uma vez este ano e contar com um número inédito de empreendimentos. Na verdade, a gente teve uma nova logística dentro do pavilhão da agricultura familiar, o que permitiu a vinda de mais agroindústrias familiares. Então, este ano a gente vai ter um recorde de agroindústria, né? Mais de 456 agroindústrias vão estar dentro do pavilhão da agricultura familiar. E no pavilhão da FGTASCO Artesanato também nós vamos ter um crescimento significativo. A 48ª Expo Inter acontece de 30 de agosto a 7 de setembro e os ingressos antecipados já estão à venda pela internet. E agora é o nosso primeiro bloco de interatividade, espaço todo seu aqui no Telejornal NT Sul. Na telinha o número do WhatsApp para você se manifestar, contar a sua informação. E hoje a gente está dando prioridade para as homenagens em função do Dia dos Pais, que acontece neste fim de semana. Então 51997697129, o número para você participar também. E na tela os recados que já chegam para a gente aqui. A Carla Glazenap. Feliz Dia dos Pais para esse paizão. Parabéns, Douglas de Andrade. Legal, obrigado, Carla. Um abraço aí pro Douglas. Mais recadinhos. A Juliana Martins. Quero desejar um feliz Dia dos Pais pro meu marido Ney Barreto e dizer que sou muito orgulhosa do pai que ele é. Abraço dos filhos Ronei Barreto e Ronald Barreto. Obrigado, Juliana, pela participação. Um abraço pro Ney por ocasião desta data tão especial que é o Dia dos Pais. A Suelen, quero desejar um feliz Dia dos Pais para esse paizão, Antônio Marcos, o Bolinha. Te amamos, papai. Obrigado, Suelen, pela participação. Um abraço aí também para o Antônio Marcos, o Bolinha, que nos acompanha. Grande abraço para essa família. Mais um recadinho ainda, a Jussandra Sofia deseja um feliz Dia dos Pais para o seu pai, Ricardo. Alô, meu amigo Ricardo, grande abraço. Parabéns também, um feliz Dia dos Pais. Daqui a pouquinho, mais recadinhos aqui na telinha, dá tempo de você participar também. A seguir, vamos passear juntos? Thelma Tomás vai nos levar até o Parque Vitec. Nesta época, as cerejeiras estão colorindo e perfumando o maior bosque privado da América Latina. Eu achei super linda, eu tirei umas fotos das flores que não tem lá e vou mandar para minha mãe depois, porque ela gosta da natureza também. Parece que já está primavera também. E sexta-feira, o NT Sul conta com a participação do veterinário Edson Salomão. Vamos saber qual história ele vai contar hoje. Hoje no quadro Vida Animal eu vou comentar sobre um resgate de 2 animais silvestres que vieram para a Cachoeira do Sul. O intervalo é rápido, continue com a gente aqui na TV Novo Tempo. TV Novo Tempo, estamos de volta ao vivo por aqui. Muito obrigado a você de casa por estar com a gente, trocando por aqui informações, acompanhando, se atualizando. Sempre espaço aberto também para sua participação. Aliás, daqui a pouquinho já tem mais um bloco de interatividade. Vamos ver agora algumas imagens ao vivo, nossa câmera ao vivo aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul. O sol está brilhando hoje, temos algumas nuvens, está um pouquinho mais frio, mas pelo menos parou de chover, né? Não dá para a gente dizer que não vai ter mais chuva para o fim de semana, ainda tem aí alguma possibilidade de chuva no radar. O Gustavo Verardo está chegando agora com detalhes da previsão para Cachoeira do Sul e para as demais áreas do estado do Rio Grande do Sul. Olá a todos, é sexta-feira que vai começando com nebulosidade em Cachoeira do Sul e esta condição de céu permanecerá também nos próximos dias. Hoje não há expectativa de chuva de altos acumulados,
mas a gente pode ter alguma garoa aí ao longo desta sexta-feira. A mínima que ficou em torno aí de 9 graus vira uma máxima na faixa dos 16. Mesmo assim, a sensação térmica vai ser baixa e não há expectativa de grandes elevações de temperatura. Então, sexta é um dia mais nublado com condições de garoa. Para o sábado e no domingo, final de semana chegando, uma massa de ar frio ingressará no estado e trará um padrão de temperaturas mais baixas. No sábado, mínima de 7 e máxima de 16. No sábado, tempo seco com presença do sol entre nebulosidade. Para o domingo, mínima de 6 graus e máxima na faixa dos 17. Tanto no sábado quanto no domingo o tempo permanecerá firme. No Rio Grande do Sul, o destaque é que esse frio vai ganhar força entre a campanha, zona sul, leste do Rio Grande do Sul, centro e oeste. Ou seja, tem risco até para geada fraca nessas áreas. Uma forte massa de ar polar ingressará impulsionada por um ciclone que está no litoral sul do Rio Grande do Sul. Portanto, conforme aí a gente anunciou na última previsão, o frio está longe de terminar. Até logo mais e um ótimo final de semana a todos. E a Superintendência de Proteção e Defesa Civil de Cachoeira do Sul emitiu um comunicado informando que está realizando monitoramento constante do nível do rio Jacuí. De acordo com o órgão, o nível do rio apresentou uma elevação significativa nos últimos dias, consequência das fortes chuvas que atingiram as regiões acima de Cachoeira do Sul e que influenciam diretamente no aumento do volume de água que chega ao município. No entanto, a Defesa Civil informa que a tendência atual é de redução gradual do nível do rio Jacuí devido à estabilização do tempo e à interrupção das chuvas nas regiões a montante. Caso necessário, medidas preventivas vão ser adotadas e divulgadas. Mais recadinhos da audiência na telinha, o WhatsApp sempre à sua disposição, assim como as nossas lives no Face, no YouTube. Na tela aí o número do nosso WhatsApp para você também interagir, mandar uma foto, um áudio, um vídeo ou o seu texto e a gente põe aqui na nossa telinha. Está participando aqui a Joyce Moraes. Cachoeira do Sul vai ter representante no Pavilhão da Agricultura Familiar na Expo Inter. Flor e Flor vai estar lá. Muito bom, obrigado Joyce pela participação. Boa sorte nessa participação, nessa feira que é tão importante aqui para o Rio Grande do Sul e que Cachoeira do Sul sempre tem uma presença marcante, né? Quem mais? Mais recadinhos aqui, a Bianca. Quero desejar feliz Dia dos Pais para esse paizão Jussiano. Que Deus abençoe grandemente a vida dele, das filhas Helena e Heloísa. Obrigado, Bianca, pela participação. Um abraço aí para o Jussiano, para a Helena e para a Heloísa. Mais recadinhos, temos aqui também a participação da Andriele Rosa. Quero parabenizar esses dois homens, meu pai Ervino, que além de um pai maravilhoso, é um avô incrível, e o pai da Cecília, que faz de tudo pela nossa pequena. Amamos vocês, feliz Dia dos Pais, é a mensagem da Andriele, e aqui estão as fotos na nossa tela. Muito bom, um grande abraço para eles. Mais recadinho, temos aqui a K. Machado. Quero desejar um feliz Dia dos Pais para esse homem guerreiro que amo muito, meu pai. É isso, grande abraço aí pro pai da K. Machado, que também está aqui na nossa tela. E você de casa, quer fazer uma homenagem bonita também? Manda pra gente aí a foto do seu pai, mande o seu recadinho que a gente põe no ar, tá bom? Hora de conferir alguns assuntos que foram destaque no mundo esta semana. Em Atenas, a população do centro histórico está revoltada com o excesso de turistas pelo impacto no preço da habitação e rotina do local. A Agência Meteorológica de Hong Kong registrou na última terça-feira 355 milímetros de chuvas acumuladas. Em um mês de agosto, há mais de 140 anos, não havia tal registro. Em 8 dias, foram 4 alertas de nível preto para chuva torrencial. 82 mil pessoas foram tiradas da capital chinesa pelo temor de inundações fatais. Devido à situação, houve suspensão de aulas, abrigos temporários foram criados, serviços de emergência do Hospital Queen Mary foram afetados, cerca de 100 voos do aeroporto da cidade tiveram atraso e o transporte público foi interrompido.
Moradores de Placa, no centro histórico de Atenas, estão revoltados com o turismo excessivo. O bairro, projetado para 2.000 moradores, agora abriga até 8.000 pessoas. Para este ano, Atenas, a capital da Grécia, ainda deve receber 10 milhões de visitantes. Quase a metade circulando por Placa, que fica ao pé da colina de Acrópole, designada como Patrimônio Mundial, e do Templo do Partenon. A rejeição do turismo entre os moradores de locais mais procurados se dá principalmente pelo impacto causado pela movimentação dos turistas e pelo aumento no preço da habitação. Como alternativa, o prefeito de Atenas, Haris Doukas, decidiu suspender os aluguéis de curta temporada e impedir novas acomodações nas regiões mais populares. Uma réplica da escultura O Pensador, do francês Auguste Rodin, cercada de resíduos plásticos como garrafas, brinquedos e redes de pesca, está gerando reflexão em Genebra, na Suíça. A instalação será mantida entre 5 e 14 de agosto, durante os 10 dias das negociações do Tratado Global do Plástico, que discute o fim da contaminação por plásticos no mundo. A obra, batizada de O Fardo do Pensador, é do artista e ativista canadense Benjamin von Wong. Segundo ele, o objetivo é chamar a atenção dos diplomatas dos países representados na ONU e também comunicar sobre os impactos da população plástica na saúde dessa e das gerações futuras. A Grande Barreira de Corais da Austrália, considerada a maior estrutura viva do mundo, é cada vez mais afetada pelo aquecimento do Oceano Pacífico devido às mudanças climáticas. Segundo o relatório do governo australiano, o arrecife, de 2.300 quilômetros de extensão, que abriga uma infinidade de corais tropicais e vasta biodiversidade, sofreu o branqueamento mais extenso desde o início dos registros há 40 anos. O fenômeno é efeito da morte de corais e algas devido ao calor. O último registro de situação semelhante a essa aconteceu em 2024. Opção de lazer em todas as estações, o Parque Vitec é destino de pessoas de todo o mundo. O maior bosque privado da América Latina agora terá uma livraria e uma exposição fotográfica permanente que vai contar toda a história do Vitec. A gente te mostra onde essa biblioteca vai funcionar e, claro, te brinda com toda a beleza de inverno que se pode contemplar por lá. Adentrar ao Parque Vitec é como acessar um universo paralelo. As cores, o ar, os aromas, o conjunto nos transporta para uma atmosfera de calmaria, equilíbrio e contemplação. Um dos maiores parques privados da América Latina, com mais de 2.000 espécies de plantas, atrai visitantes de todo o mundo, em todas as estações do ano. Nós vamos ver o que o parque oferece no inverno. Nesse dia, uma italiana contemplava as belezas do Vitec. A professora Helena, que mora na cidade de Bolonha, na Itália, tem familiares em Porto Alegre e decidiu esticar o passeio no sul do país para se conectar com a natureza. Eu achei super linda, eu tirei umas fotos das flores que não tem lá e vou mandar para minha mãe depois, porque ela gosta da natureza também. Todas as flores de cores diferentes, sabe? E parece que já está primavera também e tu pode ver essas flores que estão bem lindas. Primeira experiência de visita ao parque? Primeira vez para mim, sim. Recomenda? Eu recomendo muito. É um lugar para ficar em paz durante algumas horas, assim, curtir a natureza e ficar um pouco assim tranquila, longe do barulho da cidade, do estresse da cotidianidade, sabe, também. E é exatamente isso, a fuga do movimento, da correria, é ver o tempo desacelerar. Naquele dia, vários visitantes passeavam pelo parque, professoras dando uma desopilada da agitação das salas de aula, fotógrafos, famílias e, claro,
gente que aproveita os belíssimos cenários para registrar momentos da vida. O anfitrião Henrique Vitek nos conduz pelo parque, contando histórias e dando detalhes sobre as espécies que compõem o local, transformado pelas mãos de um obstinado homem, o médico Acido Vitek, o pai do Henrique, que apostou que garantiria vida nova a um local de terra degradada e transformou 70 hectares em um verdadeiro paraíso. Nessa época, as estrelas são as cerejeiras, que floridas e encantadoras colorem o parque. 14 anos foi plantada essa cerejeira. Essa cerejeira ela é oriunda, é filha de um pé de cerejeira que veio do Japão, e a família de amigos nossos japoneses, eles acabaram nos doando essa cerejeira, e na ocasião tinha um rapaz de Tóquio visitando cachoeira, e aí foi convidado, daí eles nos ajudaram a plantar essa cerejeira. Então ela tem uma história legal, né? E no Japão a cerejeira ela é uma planta muito venerada, né? Tanto é que para você ir no Japão na época da cerejeira é o período mais caro para você ir visitar o Japão. E a cerejeira ela tem uma tradição assim, ó, a questão do inverno, geralmente eles têm, por questões, condições climáticas deles são mais definidas, então o inverno deles são muito rigorosos, elas não florescem durante o inverno e sim na primavera. Como o nosso inverno ele é camarada, ele não é aquele temperatura extrema e tal, então a florada é durante o período de inverno, né? E aí a florada ela fica em torno de uns 15 dias dessa florada, que é magnífica, né? Porque tem assim, tu tem as cerejeiras que é nessa época, que agora é no parte do período de inverno, e depois tem cerejeiras, outra espécie de cerejeiras que florescem na primavera, né? E eles têm por tradição ficarem sempre embaixo de uma cerejeira, porque quando cai as pétalas sobre a pessoa, ela diz que está sendo energizada, né? Então o japonês ele tem muito esse aspecto de convívio com a natureza, né? Famosos banhos de floresta e tal, né? Então isso é fantástico. O Parque Vitek deve abrir nos próximos meses uma biblioteca e uma exposição permanente em prédio que já está sendo preparado para este fim. O acervo de livros, com foco em história, natureza e botânica, já está garantido. As fotos contarão, como numa linha do tempo, um pouco da história do Parque Vitek. Andando pelo espaço, a gente encontra muitas espécies diferentes, muitos aromas, curiosidades e até punks, que são aquelas plantas que podem ser utilizadas para alimentação. Aproveitamos a visita para ver como estava o desenvolvimento da magnólia plantada pelo Daniel Nunes em 2023, durante a gravação de um NT Sul especial. Mais adiante, uma magnólia mais desenvolvida e a oportunidade de sentir o intenso perfume das flores. Flores que, mais do que embelezar e perfumar o local, contam capítulos de uma história de vida e muitas curiosidades. Camélias era uma flor que a minha mãe adorava e meu pai plantava camélias em vários lugares para levar ela para passear, né? E quando a minha mãe faleceu, uma parte das cinzas dela a gente plantou uma camélia. Na verdade, as cinzas da minha mãe a gente colocou em 6 lugares, né, para representar os 6 filhos que ela teve. E quando fez 1 ano de falecimento dela, tinha 6 botões de camélia abertos naquele dia, naquele pé que a gente plantou com as cinzas dela, né? Então é muito significativo isso. Então camélia tem a sua beleza ímpar, né? E tem um colecionador de camélias em Santa Catarina, em Laurentino, perto de Blumenau, que é o Adauri, e ele tem uma coleção de camélias. Por incrível que pareça, existe mais de 100 tipos de camélias. É incrível. Eu consegui mais alguns exemplares novos para nós plantarmos aqui no parque, para aumentarmos a coleção. Uma das particularidades do parque está na forma como os caminhos foram construídos. Não são lineares. E embora isso possa parecer apenas uma característica do lugar, foi pensado. E tem uma razão. Isso entra dentro de um princípio de uma filosofia oriental. Linha reta o mal prevalece, linha curva o mal se perde, o bem prevalece. Então ele é contemplativo, ele é uma forma de diminuir a correria do dia a dia e contemplar as belezas que tem ao seu redor. Em um desses caminhos, pedras dispostas ao longo do passeio, muitas delas empilhadas. E ali, mais um ensinamento. A prática do conhecido rock balance, que é empilhar pedras e que ajuda a organizar os sentimentos e pensamentos. O exercício da paciência e da calma.
E então chegamos ao Grande Espelho do Céu, um dos 3 lagos do parque. 2 anos antes do meu pai falecer, então há 23 anos atrás, esse lago ele era o açude grande, então ele era 1/3 do que ele é agora. E aí quando 2 anos antes do pai falecer, ele foi triplicado de tamanho, então ele se tornou grande, né? O espelho era o seguinte, no dia que a gente foi definir, o grande tinha que aparecer, porém o espelho foi um dia que a água estava tão parada que a água reflete o que tem em cima tem embaixo, né? Então, de acordo com uma filosofia oriental, os espelhos d'água é uma maneira de trazer o céu para a terra, né? Então, aí ficou o grande espelho do céu. Principalmente quando for na parte da manhã, antes dos ventos começarem, né? Então daí tu tem água, tá bem paradinha assim. Nós temos um outro lago, que é o Lago Mágico, né? Que o Mágico ele tem uma característica interessante também, depois nós vamos passar por ele. É que o Mágico tem assim, ó, durante o período de verão, quando ele cria as folhas todas em torno dele, ele cria uma ideia de uma concha acústica. E quando você grita, ele vibra, a água ela forma como se fosse pingos, né? Agora, nessa época não adianta fazer isso, porque não tem como fazer isso, que as árvores não têm mais folhas, né? Mas a outra é a própria beleza dele durante essas 4 estações. E durante o período de verão, a água fica mais transparente do que agora, né? Então tu tem sempre uma magia, né? Sempre os encantos das paisagens. E de fato, é um encanto das paisagens, a vida que se manifesta em diferentes formas e locais. O legado em beleza deixado por um homem que, como escreveu o saudoso Eduardo Florence, acreditou em um sonho e projetou um futuro, tornando-se eterno. Muito bom, passeio pelo Vitec é sempre algo revigorante, né? Super recomendo, vale a pena passar alguns momentos por ali, contemplando a natureza, desfrutando desse ambiente. E agora, minha gente, está na hora do nosso quadro Vida Animal. Às sextas-feiras, aqui no Telejornal NT Sul, a gente sempre tem o comentário do veterinário Edson Salomão, que hoje fala sobre cuidados que a gente precisa ter com animais. A gente tem uma fauna no Rio Grande do Sul que é riquíssima e, por vezes, esses animais terminam atravessando rodovias e a gente tem acidentes. Então é sobre isso que o Salomão fala hoje. É muito gratificante quando a gente nota que tem mais pessoas engajadas na causa dos animais silvestres. O pessoal da Rota Santa Maria, o biólogo Cristiano, que é funcionário da Rota Santa Maria, que administra esse trecho da estrada que dá acesso de Cachoeira a Santa Maria, né? E ele, como de costume, quando encontram algum animal silvestre, eles encaminham ou para a minha clínica ou para o zoológico. No fim de semana, eles ligaram para mim, eu estava aqui no zoológico, então a gente já ficou aguardando, né? Já tem até cenas do animalzinho sendo resgatado por populares também. Chamaram a Rota Santa Maria, que o José Luiz, que é o motorista, veio da entrada de Restinga Seca, veio com esse bugio adulto, um macho também, atropelado no asfalto, né? Então ele veio para ser socorrido em Cachoeira. Infelizmente, esse também já chegou sem vida. Então eu aproveito esse gancho aí desses casos que, embora a gente não teve sucesso com o resgate, mas é importantíssimo que as pessoas prestem socorro. Então, as estradas nossas não têm muito projetos de passarelas para os animais silvestres. Então eu vou pedir para o diretor do zoológico, que é biólogo, também dar uma palavrinha para os telespectadores. O que tu recomenda para os motoristas em relação à nossa fauna aí na estrada?
Infelizmente, ocorrem muitos atropelamentos de fauna silvestre nas rodovias aqui no estado e no Brasil de modo geral. Um conselho que eu passo aos motoristas que utilizam essas rodovias é de sempre respeitar o limite de velocidade e naqueles pontos onde existe sinalização que informa a passagem de fauna, que também mantenham cuidado, principalmente à noite, porque geralmente os nossos mamíferos aqui eles têm um hábito noturno e são nesses períodos que ocorrem a maioria dos atropelamentos, justamente pela atividade desses animais serem mais frequentes à noite. Uma forma de se evitar esses atropelamentos em rodovias é serem realizados mais estudos sobre onde os locais que são mais frequentes a passagem desses animais nas rodovias, né? Porque geralmente essas rodovias, quando são implantadas, elas cortam corredores ecológicos já existentes. Então, maiores estudos deveriam ser feitos e o projeto, antes da concepção dessa rodovia, a implantação dessa rodovia, o projeto inicial já devia prever essas passadores de faunas, como galerias subterrâneas, e dependendo da espécie animal que frequenta esses corredores ecológicos, esses passadores de fauna aéreos, como pontes de corda, né, que são implantados em rodovias para ser uma medida de mitigadora para esses problemas de atropelamento da fauna silvestre aqui no estado do Rio Grande do Sul. É muito comum acontecer isso de animais atropelados? Tem bastante casos. E quais são os animais mais encontrados com frequência, assim? Raposa, graxaim, tatu, mão pelada, gato, cachorro. Tu acha que tem um pouco de falta de cuidado dos motoristas? Olha, bem que eu vou dizer, é que é muito rápido, né? Aí eles atravessam ali, principalmente à noite, com serração e daí, às vezes dá tempo de desviar e às vezes não, né? O que vocês fazem assim quando tem um animal machucado? Quando tem um animal machucado, a gente pega ele, coloca na gaiolinha, bota ele ali, bota um cobertorzinho, um negócio para apoiar ele ali, enrola um tapete e a gente traz no zoológico de Cachoeira. Leva na clínica Salomão. E muito legal a atitude de vocês de providenciar atendimento para esses animais. Tem biólogo e veterinário também? Eu como entrei há pouco tempo, tenho o biólogo Cristiano, mas provavelmente deve ter o veterinário, sim. Sempre que tem vida, tem esperança. Então nós temos que, quando encontrarmos algum animal ferido, prestar socorro, né? Aliviar a dor, não deixar o animal morrer abandonado na beira do asfalto, às vezes com calor ou com frio. Então é importantíssimo, mesmo que o animal esteja muito mal, a gente fazer alguma coisa. E o pessoal está fazendo, e isso nos torna assim, mais conscientes da importância que é os animais da nossa fauna, que é uma maravilha. A fauna brasileira é fantástica. Então, pessoal, vamos sempre que possível buscar ajuda para os animais silvestres em situação de perigo. Até a próxima. E olha, temos aqui muitas mensagens, muitos recadinhos das famílias homenageando aos pais. Afinal, domingo é o Dia dos Pais, então já vamos de imediato aqui para a nossa tela. Na verdade, a primeira mensagem aqui da Isabel é falando sobre o Parque Vitec. Nós no Parque Vitec, lugar maravilhoso, e o Henrique é um amigão. Obrigado, Isabel, pela participação. Grande abraço aí para o Henrique. E como eu mencionei antes, é sempre um prazer, né, a gente visitar o Parque Vitec, conhecer ali os caminhos, belas imagens, esse contato com a natureza, um lugar cheio de história, realmente vale muito a visita, e ainda mais nessa época onde a gente consegue ver aí a florada das cerejeiras, como a gente viu na reportagem da Thelma. Obrigado, Isabel, obrigado pela foto. A Júlia está participando. Feliz Dia dos Pais ao pai, avô e esposo Paulo Moraes. Valeu, Júlia. Grande abraço aí para o seu Paulo Moraes neste momento, né, nesse fim de semana de celebração do Dia dos Pais. Quem mais? Temos mais recados aqui. A Dagmar, feliz Dia dos Pais. Álvaro Quilhão, de Sofia e Roberto. Legal, obrigado, Dagmar, pela participação. Um abraço aí para o seu Álvaro.
Temos mais mensagens. O Licério Elesbão, Valentina Elesbão, beijos para o papai. Muito bom. Grande abraço para a Valentina, grande abraço aí para o Licério também. Obrigado por compartilhar a foto com a gente. Quem mais? Temos aqui o Everson Ferreira, feliz Dia dos Pais para o meu pai Edson. Grande abraço aí para o Edson, para o Everson, para a Sandra também. Deus abençoe muito a família de vocês. Mais recado, temos aqui a Larissa Domingues, desejo um feliz Dia dos Pais para o meu melhor amigo, João Matias. Grande abraço aí para o seu João Matias, obrigado Larissa também por participar com a gente aqui. Quem mais? Temos mais fotos, mais mensagens aqui da nossa audiência, é a Ângela Ferreira que está participando com a gente. Parabéns papai, você é maravilhoso, amigo e companheiro, feliz Dia dos Pais, te amamos muito. Obrigado Ângela pela participação. Um abraço aí para toda a tua família. Obrigado por mandar a foto para a gente aqui no NT Sul. Temos aqui também a participação da Fernanda. Fernanda está dizendo o seguinte: quero parabenizar meu pai Osmar Mariano pelo Dia dos Pais. Te amo infinitamente. Da tua filha Fernanda. Grande abraço para o seu Osmar Mariano. Pessoal mandando aqui fotos carinhosas, homenagens carinhosas e a gente também, com todo carinho, com todo respeito, colocamos aqui no ar estas mensagens. Felizes pela participação. Lise Ferreira também está participando com a gente. Gostaria de desejar um feliz Dia dos Pais adiantado a esse grande homem que é o pai dos meus filhos. Sou grata a Deus por ter ele como pai dos nossos filhos. Beijão dos teus filhos Micael e Maxwell para o pai José Munhoz. Grande abraço aí então para o José Munhoz. Mensagem aqui que a Lise Teixeira manda pra gente. Grande abraço para toda a família. Na telinha, a participação da Mi. Eu desejo ao meu pai, Argemiro Vieira da Rosa, um feliz Dia dos Pais. Que Deus abençoe a vida dele e também a todos os pais gaúchos. Muito bom, grande abraço ao seu Argemiro Vieira da Rosa, também que tem aí um Dia dos Pais abençoado. Recadinho também da Cacá. Quero parabenizar o meu pai, que sempre esteve comigo, ele sempre me ajudou quando eu precisei. Obrigada por tudo, pai, diz aqui a Cacá. Muito bom, obrigado pela participação, pela homenagem e pela foto que você envia pra gente aqui. Mais um recadinho, temos aqui a Giselda participando. Quero mandar um abraço para minha nora Letícia, que está de aniversário hoje. Então, felicidades para Letícia, muitos anos de vida, que Deus abençoe ricamente a toda a família. E olha, quero aproveitar para destacar que o nosso próximo encontro, desde a semana passada, o Telejornal NT Sul no domingo tem um novo horário. Anteriormente, o horário de exibição do NT Sul Mais era às 11 horas da manhã. Desde o domingo passado, o horário de exibição do Telejornal NT Sul no domingo é ao meio-dia, nosso mesmo horário da semana. Então, desfrute do Dia dos Pais neste fim de semana, neste domingo. Fique de olho na telinha da TV Novo Tempo, porque temos encontro marcado no domingo a partir de meio-dia. E um pouquinho antes, às 11 horas da manhã de domingo, tem Anjos Empreendedores, com Cris Magalhães, programa que entrou no ar também na semana passada, quando tivemos algumas modificações na nossa grade de programação. Conteúdo que traz dicas para empreendedores, sobre novos negócios, falando sobre propósito, né? Por que fazer aquilo que fazemos, e você de casa é nosso convidado especial a estar com a gente, acompanhando toda a programação da Novo Tempo. Muito obrigado a você de casa pela companhia, mais uma vez a todos os pais o nosso abraço, o nosso carinho, fique com a Novo Tempo, o canal da Esperança, bom fim de semana, tchau!